Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Osmar Prates, congrego no Ministério do Belém, Assembleia de Deus, e o nosso setor é aqui o setor de Vila Fátima, em Sapopemba. Nosso pastor local é o pastor Leslie Marinho, o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. É uma alegria e um prazer estar aqui mais uma vez, meditando a palavra do Senhor juntamente contigo. Estamos no terceiro trimestre de 2023 e vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição desse trimestre é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o tema e o subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Nesta lição nós vamos estudar a Igreja distante do Espírito da Babilônia. Número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. 3, o perigo do ensino progressista. 4, quando a criatura vale mais que o Criador. 5, a dessacralização da vida no ventre materno. 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. 8, transgênero. Que transrealidade é essa? 9, uma visão bíblica do corpo. 10, renovação cotidiana do homem interior. 11, cultivando a convicção cristã. 12, sendo a igreja do Deus vivo. E 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. E hoje nós vamos comentar a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. A igreja diante do espírito da Babilônia, vivendo um mundo dominado pelo mal. No contexto atual, a igreja de Cristo se encontra em um mundo marcado pelo espírito da Babilônia. Um sistema que vai contra os princípios divinos. Nesta lição bíblica, abordaremos a forma como a igreja pode viver e resistir em meio a essa realidade desafiadora. Analisaremos também os significados da Babilônia, os sistemas que compõem o espírito da Babilônia e a posição que se espera da igreja diante desse contexto. No tópico 1, nós vamos estudar os significados da Babilônia. Subtópico 1, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. De acordo com o texto áureo, a Babilônia é identificada como a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso aponta para uma cultura corrompida, que promove práticas imorais e contrárias aos mandamentos de Deus. A Babilônia é símbolo do império do mal. No tópico 2, estudaremos o espírito da Babilônia e os seus sistemas. Subtópico 1, o sistema religioso da Babilônia. A influência da Babilônia se manifesta no sistema religioso, onde doutrinas e práticas distorcidas são promovidas. É crucial que a igreja se mantenha fiel à autoridade da palavra de Deus, rejeitando ensinamentos que vão contra a verdade bíblica. Subtópico 2, o sistema político da Babilônia. A Babilônia também está presente no sistema político, onde a busca pelo poder, a corrupção e a injustiça prevalece. A igreja deve se posicionar contra essas práticas, promovendo a justiça, a ética e a defesa dos direitos humanos. No subtópico 3, estudaremos o sistema cultural da Babilônia. O sistema cultural da Babilônia influencia as normas e os valores da sociedade, promovendo uma mentalidade egoísta, hedonista e materialista. A igreja é chamada a viver de forma contrária a essa mentalidade, refletindo os princípios do reino de Deus em suas atitudes e escolhas. No tópico 3 estudaremos a posição esperada da igreja diante do espírito da Babilônia. No subtópico 1, o compromisso inegociável com a palavra de Deus. Diante do espírito da Babilônia, a igreja deve manter um compromisso inegociável com a autoridade e a verdade da palavra de Deus. Isso implica em conhecer, estudar e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, rejeitando qualquer forma de relativismo ou distorção da verdade. No subtópico 2, o testemunho de vida santa e transformada. A igreja deve ser um testemunho vivo de uma vida santa e transformada pelo poder de Cristo. Isso envolve a busca pela santificação pessoal, abandonando os pecados da Babilônia. E no subtópico 3, a resistência e esperança na vinda do Senhor. Em meio ao domínio do espírito da Babilônia, a igreja deve resistir e manter a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa expectativa nos lembra que a Babilônia e as suas influências são temporárias e que Deus, em sua justiça,
estabelecerá o seu reino eterno. Diante do espírito da Babilônia, agora concluindo o que nós apresentamos aqui para você, este espírito de Babilônia que permeia este mundo, a Igreja de Cristo, tem o desafio de viver de forma contrária a essa cultura corrupta. É necessário que a Igreja se posicione de maneira firme e inegociável em relação à autoridade da palavra de Deus, mantendo a ortodoxia bíblica. Além disso, a Igreja deve ser um testemunho vivo de uma vida transformada pelo poder de Cristo, buscando a santidade e refletindo os valores do reino de Deus em todas as esferas da vida. Essa transformação pessoal contribui para a resistência ao espírito da Babilônia e a propagação do amor e da verdade de Deus. Por fim, a Igreja deve nutrir a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança nos fortalece, pois sabemos que, no final, o mal será vencido e o reino de Deus será estabelecido em plenitude. Assim, a Igreja deve permanecer firme, perseverante e confiante, sendo luz em meio à escuridão. Que cada membro da Igreja se mantenha fiel, buscando a direção de Deus e confiando no seu poder para viver e resistir em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Que possamos ser instrumentos de transformação e esperança, influenciando positivamente aqueles que ao nosso redor e glorificando sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, podemos entender que o espírito de Babilônia é uma linguagem metafórica, simbólica, que está querendo dizer uma forma de ver o mundo, uma forma de viver o presente. É um modo de vida, é um estilo de vida pecaminoso e contrário à palavra de Deus. É isto que se refere o termo espírito de Babilônia. Muito bem, meus caros irmãos, quero vos convidar agora para nós fazermos um comentário sobre a leitura bíblica em classe desta revista de Escola Bíblica Dominical da lição número 1. A Igreja é chamada a resistir ao espírito da Babilônia que está presente no cenário atual. Esse espírito representa uma cultura corrompida e contrária aos princípios divinos. Para resistir a essa influência, a Igreja deve ter um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João recebe uma visão de um dos anjos que derramaram as 7 taças da ira de Deus. Esse anjo mostra a João a condenação da grande prostituta que simboliza a Babilônia. A prostituta representa a corrupção espiritual e moral que seduz os reis e habitantes da terra, levando-os à idolatria e ao afastamento de Deus. A mulher está sentada em uma besta escarlate, que possui nomes de blasfêmia, e 7 cabeças e 10 chifres. Ela está adornada com roupas luxuosas e segura um cálice cheio de abominações e impurezas. Em sua testa está escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A mulher está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, o que indica sua perseguição e violência contra os seguidores de Cristo. João fica admirado com essa visão. O significado desse texto é que a Babilônia representa um sistema corrupto e sedutor que busca afastar as pessoas de Deus. A Igreja é chamada a resistir a essa influência, mantendo um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Isso significa que a Igreja deve se apegar aos ensinos bíblicos, rejeitando qualquer forma de idolatria, imoralidade e corrupção que estão presentes na cultura ao seu redor. Ao resistir ao espírito da Babilônia, a Igreja se mantém firme na sua fé, mantendo-se pura e separada do mal. Isso envolve buscar a santificação pessoal, viver em obediência aos mandamentos de Deus e ser um testemunho de vida santa no mundo. Portanto, o texto bíblico, o texto da lição bíblica, nos exorta a resistir às influências corruptas do mundo, mantendo a autoridade e a verdade da palavra de Deus como nosso guia e fundamento. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, eu quero vos convidar a mergulhar um pouco mais no estudo bíblico desta lição. O espírito da Babilônia, desvendando a sua influência nos tempos modernos. Na Bíblia, a Babilônia é mencionada como um símbolo de rebelião contra Deus e de uma cultura que se opõe aos princípios divinos. Nesta lição bíblica, exploraremos, nos aprofundaremos sobre o tema do espírito da Babilônia e a sua influência
nos sistemas religiosos, políticos, culturais e econômicos da sociedade contemporânea. Analisaremos também a posição da Igreja diante desse espírito, enfatizando a importância de preservar a ortodoxia bíblica, desenvolver o caráter de Cristo e aguardar a sua volta gloriosa. Tópico 1. Babilônia e os seus significados. Aqui no subtópico 1 falaremos sobre a grande prostituta. A Bíblia descreve a Babilônia como uma grande prostituta, símbolo da corrupção moral e espiritual que afasta as pessoas de Deus. Essa imagem representa uma cultura que prioriza o prazer egoísta e despreza os valores divinos. Aqui no subtópico 2 nós temos a mulher e a besta escarlate. Outra representação simbólica da Babilônia é a mulher montada na besta escarlate, mencionada no livro do Apocalipse. Esse cenário retrata a influência corruptora da Babilônia sobre os governos e líderes políticos, levando-os a se afastarem dos princípios éticos e morais. E no subtópico 3, nós veremos sobre o mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério relacionado à Grande Babilônia sugere algo oculto e enganoso. Essa expressão indica a natureza sedutora e enganadora dessa cultura contrária a Deus, que busca atrair as pessoas para longe da verdade e da vontade divina. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Sua influência se estende por diferentes aspectos da sociedade, corrompendo a moralidade, a política e a economia. As teorias, as filosofias, as ideologias que vêm trazendo o espírito da Babilônia para a sociedade de hoje está no cinema, está no teatro, está nos livros, está nos jornais, está na televisão, está na faculdade, está em todo lugar. Por isso que somente a igreja que preserva a palavra de Deus, ela poderá estar de pé diante da contaminação do espírito da Babilônia. Aqui no subtópico 2, nós veremos o espírito da Babilônia. Subtópico 1, no sistema religioso. O espírito da Babilônia também pode ser identificado no sistema religioso, quando doutrinas e práticas contrárias à palavra de Deus são promovidas. Isso envolve distorções teológicas, idolatria e o desvio do verdadeiro propósito da adoração. O espírito da Babilônia, ele tem o seu ninho nas religiões paganizadas, nas religiões que não têm a Bíblia como única regra de fé. Mas ela não para só por aí. Esse espírito da Babilônia, ele também entra dentro da igreja cristã. Muitas denominações, muitas igrejas já se ajoelharam diante do espírito da Babilônia e se contaminaram com as suas ideologias, filosofias e teologias transviadas. Subtópico 2. Também no sistema político e cultural. A influência da Babilônia também se manifesta no sistema político e cultural. Valores morais distorcidos, corrupção, injustiça e a busca pelo poder, a qualquer custo, são características desse espírito. Os líderes políticos, influenciadores culturais, são muitas vezes conduzidos por uma mentalidade egoísta e contrária aos princípios divinos. Portanto, vários partidos políticos já traz no seu bojo o espírito da Babilônia. Tudo que é anticristão, tudo que é antibíblico, esses partidos políticos têm dentro deles e espalham os seus ensinos pela nação. Também de forma cultural, no cinema, no teatro, nas novelas, nos filmes, em todo lugar, você verá disseminado os ensinos do espírito da Babilônia. E dessa forma vai contaminando as pessoas e também os cristãos que, apesar de estarem dentro da igreja, também têm um pé no mundo. Subtópico 3. No sistema econômico. A Babilônia também está presente no sistema econômico, onde a ganância desenfreada, a exploração dos mais fracos, a busca incessante por riqueza material prevalece. Nesse contexto, o dinheiro se torna o ídolo supremo e as pessoas são levadas a priorizar o acúmulo de riquezas em detrimento dos valores humanos e da justiça social. A Babilônia econômica promove uma mentalidade de ganância desenfreada, alimentando a desigualdade e a exploração dos mais vulneráveis e aprofundando um pouco mais ainda, o sistema econômico financeiro do mundo financia as peças teatrais, financia os livros, financia as novelas, financiam os filmes,
financiam os partidos políticos que são contrários à palavra de Deus, que são contrários ao cristianismo. Então este sistema econômico, ele também está influenciado pelo espírito da Babilônia, quando ele se levanta a tudo que é pregado de acordo com a palavra de Deus. O sistema econômico está dominado pelos anticristos. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Essa influência corrompe os valores e distorce a verdade, levando as pessoas a se afastarem de Deus e adotarem práticas contrárias aos princípios divinos. Vamos agora para o tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Subtópico 1, não negociar a ortodoxia bíblica. Diante do espírito da Babilônia, a igreja é chamada a permanecer firme na ortodoxia bíblica, não comprometendo os ensinamentos fundamentais da fé cristã. Isso implica em conhecer e viver segundo a palavra de Deus, rejeitando qualquer forma de relativismo ou sincretismo religioso. Subtópico 2. Formar o caráter de Cristo. A igreja também tem o papel de formar o caráter de Cristo em seus membros. Isso significa buscar a santidade e a transformação pessoal, refletindo os valores do reino de Deus em todas as esferas da vida. Ao viver em conformidade com o caráter de Cristo, a igreja se torna um testemunho vivo e contraponto ao espírito da Babilônia. Subtópico 3. Aguardar a volta de Cristo. Em meio às influências corruptoras da Babilônia, a igreja deve cultivar uma expectativa confiante na volta de Cristo. Essa esperança nos lembra que no final a justiça prevalecerá e o reino de Deus será estabelecido plenamente. Essa esperança nos dá forças para resistir às tentações e viver de acordo com os princípios divinos, mesmo em meio às adversidades. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Essa postura fortalece a igreja diante das influências da Babilônia e testemunha a verdade, o amor de Deus em um mundo corrompido. A ortodoxia bíblica é a teologia sistemática ortodoxa que está atrelada à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, aos valores da palavra de Deus. É a teologia bíblica sistemática ortodoxa que ela cultiva o que realmente a palavra de Deus diz. Ela estuda e ela põe em prática aquilo que a palavra de Deus genuinamente ensina. Existem vários outros tipos de teologias no mundo que ensinam um outro evangelho, que ensinam um outro Jesus, que ensina uma outra teologia que não tem nada com a palavra de Deus. Cultivar o caráter de Cristo é ensinar o evangelho prático, é ensinar as verdades da palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é ter a mente de Cristo, é andar nas pisadas de Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é se renunciar a cada dia, tomar a nossa própria cruz e andarmos nas pegadas de Cristo até chegarmos ao céu e acreditar na volta de Jesus Cristo. Quando o crente confia que Cristo voltará, que Cristo arrebatará a sua igreja, e Jesus Cristo ressuscitará os mortos, que Jesus Cristo nos dará um corpo glorificado, então nós nos mantemos na presença de Deus. Nós rejeitamos os ensinos antibíblicos, mesmo que sejam anunciados por outros doutores que se dizem cristãos, que porém têm o seu pé no espírito da Babilônia. Quando nós cremos na volta de Cristo, nós esperamos com confiança, com fidelidade. É isso que vai nos fortalecer diante do espírito da Babilônia que já corrompeu o mundo. O espírito da Babilônia continua a exercer a sua influência nos dias atuais, corrompendo os sistemas religiosos, políticos, culturais e econômicos. Diante dessa realidade, a igreja é chamada a resistir e a se posicionar de forma contrária a esse espírito, preservando a ortodoxia bíblica, formando o caráter de Cristo e aguardando a volta do Senhor. Que possamos ser luz no meio da escuridão, trazendo esperança, verdade e amor em um mundo cada vez mais distante dos princípios divinos. Ao permanecermos fiéis à palavra de Deus, buscando a transformação pessoal e vivendo com expectativa na volta de Cristo, podemos enfrentar os desafios impostos pelo espírito da Babilônia. É essencial que a igreja seja um farol de esperança e um exemplo de retidão em meio a uma cultura decadente. Ao rejeitar compromissos com a verdade e não se deixar seduzir pelos valores distorcidos, a igreja se posiciona
como um antídoto contra a influência da Babilônia. A igreja deve ser uma voz profética, denunciando a injustiça, a exploração, a corrupção e oferecendo uma mensagem de transformação e redenção. Somente através do poder do Espírito Santo, a igreja pode enfrentar e superar o espírito da Babilônia, trazendo o reino de Deus à terra. Que cada um de nós, como membros da igreja, sejamos agentes de mudança e de esperança, influenciando a sociedade à nossa volta. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor e da verdade de Deus, capacitados pelo Espírito Santo para resistir às tentações e permanecer firmes nos caminhos do Senhor. O espírito da Babilônia continua a desafiar a fé e a integridade dos seguidores de Cristo. No entanto, a igreja tem um chamado e a capacitação divina para enfrentar essa influência e se manter firme na verdade. Ao preservar a ortodoxia bíblica, desenvolver o caráter de Cristo e aguardar a sua volta, a igreja se torna um farol de esperança em meio à escuridão. Que possamos ser fortalecidos em nossa fé e esperança, confiando no poder de Deus para vencer o espírito da Babilônia e impactar o mundo com o amor e a verdade de Cristo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o estado, a cidade e o bairro onde você mora. Em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.